O Willis Conga, ao lado de Henri de Lubac, ele também vai fazer parte dessa renovação teológica no seio da igreja, né? E também ele vai sofrer sanções assim como sofreu Henri de Lubac, mas depois vai ser reconhecido pelo Vaticano II. É um teólogo francês, né? Ele é dominicano e ele foi prisioneiro de 1940 a 1945. Foi cofundador e diretor da coleção Una Sancta de temas eclesiológicos. Foi professor de teologia na Faculdade de Les Salsous, da Ordem dos Dominicanos Franceses, né, que é um centro de estudos assim parecido com aqueles dos jesuítas, né, do qual fez parte o Henri de Lubac. E ele foi o arquiteto dessa nova teologia, ou seja, ao lado de Cheny, que é também dominicano, e do próprio Henri de Lubac e do Danielot, vai formar essa nova teologia dentro da Igreja Católica. Lembrando que o termo nova teologia é exatamente porque ela se mostra totalmente diferenciada daquela teologia clássica, né? Seguindo ali a teologia, a abertura dada pela teologia liberal. E destacou-se como grande teólogo da época contemporânea, precursor do Concílio Vaticano II, e preparou um clima ideal para que o mesmo acontecesse. Então, o Willis Conga, ali com suas ideias, né, de um cristianismo aberto às outras religiões, ao lado do próprio Henri de Lubac, Danielot, vai preparar esse terreno para essa abertura do Concílio Vaticano II às outras religiões. E foi convocado como consultor, né, colaborou com a redação da Lumen Gentium, da Dei Verbo e Gaudium et Spes. Lembrando a vocês que a Gaudium et Spes é aquele documento ali que coloca a Igreja Católica em diálogo com a cultura. E além desse também contribuiu para o documento Unitatis Redintegratio, que é o decreto do ecumenismo. E foi elevada à dignidade cardinalícia em 1994 pelo Papa João Paulo II. E ele vai falecer pouco tempo depois, né? Menos de um ano depois de ter se tornado cardeal, ali como uma forma de reconhecimento do Papa João Paulo II pelo grande homem que foi, né, o Willis Conga. Então, o pensamento de Conga, ele trouxe luz à relação, né, dialógica da igreja com o mundo. E considerando aqui essa relação dialógica se dá em três linhas, né, por três caminhos. O diálogo dentro do próprio cristianismo, né, o diálogo para além do cristianismo com as outras religiões e o diálogo com a cultura. Então, ele vai promover a redescoberta do Espírito Santo através de uma cristologia pneumatológica, que vai afirmar a autonomia do Espírito Santo na cristologia, né, dando continuidade à revelação de Deus atuando na igreja. E a atuação do Espírito Santo na igreja, ela se dá com um princípio tripartite, da comunhão da igreja, da catolicidade da igreja, ele também trabalhando com a ideia da catolicidade aí que Henri de Lubac trabalhou, e da santidade da igreja. Então, o Espírito Santo ele vai promover a comunhão, ele vai promover a abertura da igreja e também a santidade da igreja. As ideias dele em relação ao ecumenismo, a grande contribuição que ele deu ao ecumenismo, não à toa ele é um dos teólogos católicos assim, muito bem citado, né, nos trabalhos acadêmicos, bastante citado nos trabalhos acadêmicos pela contribuição que ele deu. É uma teologia aberta ao ecumenismo e ele foi censurado pela igreja na década de 50, lembrando ainda naquele recrudescimento que a igreja estava em torno de si mesma, né, uma ênfase eclesiológica muito grande e que vai esvanecer-se ali pelo Vaticano II. E ele foi censurado por sua obra Verdadeira e Falsa Reforma na Igreja. Então, a influência dele no Concílio Vaticano II se deu na forma para a definição de uma eclesiologia como o povo de Deus, né? E também na abertura ecumênica, exatamente ali contribuindo pelo decreto Unitatis Redintegratio. E a noção da igreja como povo de Deus vai permitir conceituar a igreja como comunidade universal e aberta, ou seja, essa catolicidade da igreja, né, que está presente no mundo inteiro de uma forma totalmente aberta. E concretiza na diversidade dos povos e culturas como igrejas particulares. Interessante isso aqui. Essa ideia também das igrejas particulares, lembrando a vocês que esse termo de ideias igreja particular
foi criada ali no Vaticano II, graças a essa contribuição ali do Yves Congar. E o aspecto inclusivista da igreja, né, vai mostrar que todos os homens, cristãos ou não, são chamados a se tornar povo de Deus. Então o povo de Deus não é só o povo católico, não são só os batizados ali dentro do cristianismo, né, mas todos os povos, né, de todas as religiões. E isso por meio de uma busca da verdade e do bem de todos, eles já se ligam a Deus. Aí a Lumen Gentium 16 vai mostrar essa abertura, esse aspecto inclusivista. Ou seja, aqueles que buscam com sinceridade de coração, honestamente, a verdade e o bem, já se liga, né, a esse Cristo que salva. Já se liga a esse povo de Deus, né? Então é importante ressaltar isso, esse aspecto universalista da salvação, que se dá na compreensão como a igreja, que leva à compreensão da igreja como povo de Deus, né? Lembrando a vocês que se a igreja recebeu o depósito da fé, em tudo ela tem que ter essa compreensão dentro de si, que esse depósito da fé não é destinado só aos católicos, mas é destinado aos povos espalhados pelo mundo inteiro. Então, o múltiplo valor da categoria povo de Deus. Em primeiro lugar, um valor histórico, que vai sublinhar a continuidade da igreja com Israel, dando continuidade ali, a ideia do povo de Deus com Israel, e vai introduzir um elemento dinâmico na compreensão da igreja, ou seja, enquanto estava restrito ali ao povo de Israel, depois também é o cristianismo, e agora os povos também das outras religiões. Então vai introduzir um elemento dinâmico na compreensão da igreja, ou seja, ela é vista como um povo de Deus que tem uma vida e se encaminha para um fim fixado por Deus. Então todos aqueles que buscam a Deus vão estar inclusos nesse povo de Deus. E tem esse valor histórico. Não só como um povo ali restrito ao judaísmo, mas a todos os povos. E o qual o valor antropológico dessa ideia, desse valor da igreja como povo de Deus? A igreja não é uma unidade abstrata, que passa sobre nossas cabeças, aquela ideia que nós temos assim de uma unidade da igreja com Deus e exclusivista ali do próprio cristianismo, mas é feita de homens que se convertem ao Evangelho. E aqui interessante isso, se convertem ao Evangelho, não está dizendo, o Yves Congar não está dizendo que se convertem à igreja católica ou se convertem ao cristianismo, mas se convertem ao Evangelho. É importante mostrar claramente isso. E o valor da historicidade própria do ser humano, né? Se o conceito de reforma não é facilmente aplicável à igreja institucional, ele pode ser aplicado à igreja como povo de Deus. Então, essa coisa de reformar o âmbito da igreja, né? Ou seja, se ela não é aplicável, mas pelo menos nessa categoria como povo de Deus ela se aplica, essa reforma. Então o valor ecumênico e missionário da ideia do Congar vai permitir o diálogo sobretudo com as igrejas da reforma, ou seja, com o protestantismo. Ou seja, sem a igreja católica perder a sua característica institucional, por isso que ele vai dizer que a reforma não se aplica facilmente à instituição, e sim a categoria de povo de Deus, vai levar a igreja a se abrir a esse diálogo, né? Então o povo de Deus volta a ter consciência de seu caráter messiânico, ou seja, um povo que havia sido esquecido pela igreja, que se eclesiastizou de tal forma que não tinha presença de povo de Deus ali dentro da igreja. E depois esse povo invade a igreja. Quando nós estamos falando do povo de Deus, aquela parcela ali católica, que passa a ter uma participação ativa dentro da igreja graças a essas ideias do Yves Congar, né? E também a ideia de que esse povo de Deus é portador da esperança de que o mundo chegue à plenitude em Jesus Cristo, ou seja, nós devemos nutrir dentro de nós a esperança de que um dia todos os povos, todas as religiões estejam ali unidas plenamente em união com Jesus Cristo. Os caminhos para se chegar a isso são mistérios, né, e só cabíveis a conhecimento por parte de Deus. Só Deus sabe, o Espírito Santo sopra onde quer. Então, sobre a caminhada ecumênica ali da igreja e também do próprio Yves Congar, né? Em 1937,
ele vai mostrar a vocação ecumênica da igreja ao publicar Os Cristãos Desunidos, que é uma obra que vai inaugurar a coleção Una Sancta. Então, ele vai falar sobre exatamente, vai mexer ali naquilo que machuca, que fere o cristianismo, né? A essência própria do cristianismo, que é a desunião entre cristãos. E o seu testemunho, né? Quantos sacerdotes e leigos, quantos bispos presentes ao concílio disseram-me que deviam a esse livro, ou seja, Cristãos Desunidos, tanto o seu despertar ecumênico como o mais das vezes sua abertura para um sentido novo, mais amplo e mais tradicional da Igreja Católica. Interessante isso aqui. É que essa obra dele, Cristãos Desunidos, vai mostrar claramente a contradição existente dentro da própria Igreja Católica da divisão, que é algo totalmente contrário ao Evangelho. Então, sobre o ponto em que se encontra o ecumenismo, aparentemente está bloqueado e apenas marcando o passo, ele vai dizer, né? E qual o problema? Ir além, e cada vez mais a eclesiologia se defronta com um só e inextrincável, né? Um nó inextrincável, que é a estrutura diversificada das igrejas desde a separação. Ou seja, essa diversidade eclesial é o que impede, né, a igreja, esse ecumenismo, de ir além, porque cada um pensa de um jeito. Então, aí o Henri de Lubac vai excluir duas possibilidades aí, né, que são dois caminhos que deve ser excluído. Em primeiro lugar, o retorno dos cristãos não católicos, ou seja, aquela ideia, né, de integrismo, de unicionismo, ou seja, de tornar todos igreja católica, ou seja, aquela ideia exclusivista de uma única igreja, né, e de que aqueles que não entrarem para a barca de Pedro vão perecer no dilúvio. Esse caminho está excluído para o Willis Congar. E o outro caminho também é a questão do adiamento da unidade entre os cristãos para a escatologia. Dizer, olha, nós vamos encontrar no final do caminho. Nós estamos caminhando nesse mundo por caminhos distintos. E vamos chegar a Jesus Cristo, ali nós vamos estar unidos. Não, esse caminho também é errado, né? Deve ser abandonado. Porque, como um milagre que Deus haverá de realizar no final dos tempos, né? Ou seja, que Deus tem a capacidade de unir no final dos tempos e não tem a capacidade de unir agora? Não. Se Deus tem o poder de unir os cristãos no final dos tempos, também tem agora. Então, por isso se abandona essa ideia de união só na escatologia. Porque isso seria uma fuga das tarefas históricas e de pessimismo ecumênico. Então, a conclusão que o Henri de Lubac, que o Willis Congar vai chegar: nem retorno ao redil romano, ou seja, a Igreja Católica, né, cada um vai buscar unidade na diversidade eclesial, ou seja, cada um conservando a sua própria confessionalidade, cada um conservando a sua identidade confessional. E nem adiamento da unidade para a escatologia. Tem que buscar essa unidade agora. Então isso está claramente ali expresso, né, no documento Decreto Unitatis et Integratio, né, que é a unidade na diversidade, e também de buscar essa unidade agora. Assim como o Leonard Boff tratou sobre a questão da hierarquia da igreja, principalmente definindo-a como uma hierarquia de poder, o Willis Congar também vai trabalhar com a ideia da hierarquia da igreja. Só que já por outro caminho, né, usando uma outra abordagem aí para falar sobre a hierarquia da igreja. Então, sobre o regime da cristandade, sobre aquela ideia de formar no mundo inteiro uma só religião, o cristianismo, ou seja, tornar todas as civilizações uma única civilização cristã. Então, o cristianismo passa por um progressivo processo de estruturação e de hierarquização nesse regime da cristandade. Então, qual vai ser a concepção de Congar? A Igreja Católica é um sistema hierarquizado, né, organizado de forma piramidal, né, E lembrando a vocês que esse sistema de organização da Igreja, ele já foi copiado inclusive por empresas, por multinacionais e tudo, para poder manter a unidade da empresa de forma piramidal, igual à Igreja Católica. E Deus destinou que alguns mandam e outros obedecem. Ou seja, estes que obedecem são os leigos,
e aqueles que mandam são os clérigos. Então, essa concepção de Yves Congar, essa concepção clássica e tradicional da igreja, deve ser mudada. E aí o Yves Congar vai propor uma nova concepção. Ou seja, é para resolver esse fosso entre o clero e os leigos, entre essa obediência cega, né, por parte dos leigos, que obedecem àqueles que mandam dentro da igreja, né? Então, essa é uma relação de poder que se estabelece, e não uma relação de comunhão. Então, o Congar vai mudar isso aí nessa concepção. Então, a nova concepção defendida por ele, no tratado Pontos Fundamentais para uma Teologia do Laicato, de 1953, ele não define mais o leigo de modo negativo, como não clérigo ou como não religioso, mas positivamente por sua vocação e pela contribuição que é chamada a dar à missão da igreja. Então, vai ser apenas uma diferença de vocação. E aqui já não se dá mais de forma hierárquica. Então, as consequências dessa perspectiva foi decisiva para a elaboração do decreto sobre os leigos Apostolicam Actuositatem do Concílio Vaticano II, e que diz que os leigos passam a serem, a partir de então, os leigos passam a serem membros do povo de Deus, distinguindo-os dos clérigos e dos religiosos. Eles são chamados a santificar os aspectos seculares da vida e animar a realidade temporal. Ou seja, eles são braços da igreja no mundo laico, né? É a continuidade da comunidade no mundo laico. Então, eles não são uma pessoa qualquer, mas eles são igreja, né, no mundo laico, onde o sacerdote não vai, né, o leigo leva aquilo que o sacerdote fala, né, ou seja, aquilo que o sacerdote pronuncia para a igreja. E aqui, entendendo a igreja como o povo de Deus, cabe aos cristãos reunidos ali na missa, por exemplo, né, aos 14 reunidos na missa, levar para a vida aquilo que aprendeu ali, aquilo que recebeu do seu pastor, né, ou do padre, do sacerdote, né, ou mesmo do bispo. Então, os leigos vai ser esse elo de encontro entre a igreja, instituição, e o mundo laico. Então, a nova concepção eclesiológica total ali no Yves Congar, né? Então, o sistema hierárquico, que é aquele sistema linear, né? Papa, clero e leigos, que é sistema piramidal, vai passar a igreja como povo de Deus num esquema circular. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Todos estão no mesmo processo de evangelização, né? O leigo, o papa, os bispos, os presbíteros e diáconos, todos estão envolvidos no mesmo processo. E esse processo ele não se dá de forma vertical, mas horizontal. Então, muito interessante visibilizar isso aqui. Já não se dá mais daquele que manda para aquele que obedece, mas daqueles que estão unidos no mesmo processo, né, numa mesma dinamicidade, né, da evangelização. Então, a nota que nós temos, a observação que nós temos aqui, que nessa perspectiva nova de Congar, não se elabora mais uma laicologia que integra uma eclesiologia em termos de hierarcologia, mas o discurso sobre os ministérios passa a integrar o contexto de uma eclesiologia total, ou seja, todos, diácono, leigo, papa, bispo, presbítero, formam uma só igreja, formam uma só eclesiologia, ou seja, formam o povo de Deus. Então, fica aqui essa contribuição, né, do Congar, principalmente em relação à questão do ecumenismo e em relação a essa concepção como igreja, da igreja como povo de Deus, que vai trazer os leigos para dentro da igreja, né? Vai fazer com que os leigos voltem novamente a ter uma participação ativa dentro da igreja. Tenha uma santa e abençoada semana. Até a próxima.